muitos jogadores do ano 17, 18 falavam que o mental daquela equipe era muito forte. O que isso significa na prática? É porque a gente construiu uma coisa o seguinte, que a nossa equipe ela poderia até ter algumas limitações ou individualmente não ser uma equipe melhor do que outros adversários à época. Mas que coletivamente ninguém era mais forte do que nós. Então, quando eles falam isso para você, eles estavam reproduzindo o conceito que a gente tinha. Olha, nós podemos individualmente, aqui se for comparar 1 a 1, ter equipes melhores no Brasil. Como aconteceu com o Palmeiras, que é o jogo, né? Como aconteceu com o Flamengo, com o Corinthians, assim, com outras equipes. Então, assim, porque muitas vezes a imprensa ou o torcedor, ele olha para as equipes e faz comparações individuais. Ah, essa equipe tem A, B, por isso que o Cele Galo, Cele Mengos, esses, quando junta inúmeros jogadores, tende a não dar certo. Tende a não dar certo. Por quê? Porque você precisa ter a equipe precisa ter uma identidade, precisa ter uma cara, precisa ter uma forma coletiva de se jogar. Sim. Então a gente tinha aquilo muito claro, que era o seguinte, nós podemos não ter o elenco mais qualificado do Brasil, mas nós temos a equipe mais competitiva do país. A equipe mais bem treinada, a equipe que quer e sabe o que tem que fazer em campo. E isso é mérito do treinador. O jogador... E da equipe que está... Sim, por trás, mas quem começa esse trabalho todo, é muito importante destacar o técnico. Então, por exemplo, quantas vezes, em jogos decisivos, a gente falava assim, o Cruzeiro é uma equipe que sabe sofrer. O que é uma equipe que sabe sofrer? É uma equipe que sabe que vai passar por dificuldades no jogo, mas que não vai se desorganizar, que não vai perder a compactação tática. É uma equipe que um cara vai correr para o outro, que um às vezes está vendo que você está fadigado e faz a volta para você, mesmo não sendo a função dele. Então isso vai, ao longo das batalhas de uma Copa do Brasil, ao longo das batalhas de um Campeonato Brasileiro ou de uma Libertadores, à medida em que você vai tendo êxito nessas batalhas, você vai criando essa identidade mais forte. Que tipo assim, olha, nós somos casca dura, é difícil ganhar da gente. Para ganhar da gente, tem que entregar mais do que a gente. A torcida do Cruzeiro tinha essa ideia mesmo, que aquele time era muito difícil de ser batido, né? O time de 17 e o time de 18. Era muito difícil de ser batido, mas também tinham a consciência, isso era uma crítica que o Mano sofria naquela época, que era um time também que sempre vivia no limite. E aí talvez seja por uma questão técnica, né? De qualidade de jogadores, mas é aquela coisa, se o Cruzeiro vencesse o primeiro jogo por 1-0, ia perder o segundo por 2-1. Teve um jogo contra o Palmeiras, empatou de 3-3, estava ganhando de 3-0, se não me engano. Depois empata o jogo aqui na Bacia das Almas, leva para os pênaltis. Então, assim, empatou a final. Não, empata 1-1 e classifica. Isso. Ficou 3-3 lá, tinha um empatou peso o jogo aqui, no final. Finalzinho. Empatou com o Flamengo fora, empata aqui também com o Flamengo. Então, e vamos para os pênaltis. Então, é aquela crítica de que sempre as coisas iam no limite, né? E só para completar ainda a respeito dessa história, dessa conversa que vocês tinham, né, com os jogadores, o jogador hoje é preparado para compreender tudo isso? Ou ou é simplesmente natural? Não. São processos sistematizados, né? É até interessante explicar isso para você. Então, quando você estabelece uma meta, por exemplo, você tem lá um microciclo da semana. Então, o treinador ele tem os objetivos técnicos, táticos para ser alcançados. O preparador físico tem os objetivos físicos. E o psicólogo, a pessoa que está ali à frente da preparação mental, ele tem os objetivos psicológicos para serem atingidos. Normalmente, você tem trabalhos em grupo e você tem trabalhos individuais. Os trabalhos individuais, então, você monta o que a gente chama de periodização psicológica. Né? Então, você tem uma avaliação numa pré-temporada de todos os atletas do elenco. Então, você traça o perfil de personalidade desses atletas, você traça o histórico desses atletas, você traça as situações que, teoricamente, porque são seres humanos. Todos nós temos fraquezas. Qualquer atleta, independente, ele tem seus pontos fortes e seus pontos de maior vulnerabilidade. Então você traça aquilo tudo e começa um trabalho sistematizado. Então eu não posso, obviamente, falar sobre pessoas, mas assim, o atleta A, qual que é a demanda dele? A demanda dele é, nós precisamos de aumentar o nível de autoconfiança dele. Então foi identificado. E por que a gente precisa de aumentar o nível de autoconfiança dele? Que, por exemplo, ele não vai pro drible no 1 contra 1 e a torcida vai a ele, é um atacante de beirada. Exemplo. Ok? Então o que acontece? Há uma série de sessões ali com o atleta, há uma série de treinamentos, tanto
do ponto de vista psicológico, mas também de campo com o atleta. Às vezes o treinador monta uma sessão de treino que tem um componente psicológico. Ele fala assim, olha, eu quero que você pegue a bola aqui e toda bola você vá no 1 contra 1. É para você ir para dentro. Se você perder, não tem problema. Por quê? Para o atleta começar a ganhar autoconfiança de novo no treino, começar a fazer aquilo no treino, para que ele daqui a pouco consiga fazer no jogo sobre 40, 50 mil. Porque a diferença do futebol é essa. O médico está ali operando. Né? Ninguém fica ali para ele, mais para direita, mais para esquerda, corta aqui, corta ali. Não. Né? O atleta de futebol, por isso que eu brinco assim, do ponto de vista psicológico, tem atletas que não conseguem jogar para grandes públicos. Isso é diagnosticado. Do ponto de vista psicológico, a gente tem algumas evidências nesse sentido. Tanto é que eu já, assim, principalmente Série B, a gente observa muitos jogos que você fala assim, esse atleta aqui ele tem um desempenho fantástico Série B, aí ele pega um jogo com 30, 40 mil e o comportamento dele é diferente. Então você tem todo um mapeamento desse histórico desses atletas, sabe? E você vê isso também em competições. Por exemplo, às vezes uma equipe, né? Eu não gosto de ser indelicado, citar situações clássicas, mas se vocês buscarem na memória, vocês vão lembrar de equipes mineiras que estavam próximas para subir ali, começou a encher demais o estádio, os resultados dentro de casa não foram aqueles que normalmente... Por quê? Porque gera uma expectativa. Pressão. Expectativa gera ansiedade. Ansiedade faz o atleta perder coordenação motora. Então aquele chute que tinha uma precisão, ele cai. Aquele passe que ele não errava de 5 metros, ele erra. É por isso que não é tão simples. O jogador de futebol, ele é uma junção do mental com a questão física, técnica e de estratégia tática dele. Então, se o cara não tem a condição psicológica, o que a gente chama a resiliência mental para jogar para 50 mil, para estar jogando para 50 mil sob vaia, perdendo de 1-0 e buscar um resultado, e esse é um grande mérito, por exemplo, quando você olha as equipes do Abel. Você vai ver que é uma equipe muito forte mentalmente. Palmeiras tem ganhado tudo aí. E me veio uma declaração do Abel, assim, antes de ganhar o campeonato, vocês podem buscar aí na internet, vocês vão ver isso, que quando o Palmeiras começou a ter possibilidade de ganhar o Brasileiro, ele falou assim, vai ganhar o Brasileiro a equipe que estiver mais forte mentalmente, o Palmeiras é candidato porque nós somos uma das equipes mais fortes mentalmente para estar disputando. E aí você vê todo um cenário mental contrário ao Botafogo, dos atletas inseguros, dos atletas sem confiança, né? São as mesmas pessoas.